Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Então, hoje é a sessão de perguntas e respostas sobre a última sessão. A última sessão foi sobre a cura, através da cura e os ventos preciosos. Então, nós falamos sobre muitas coisas, mas especialmente nós falamos sobre refletir sobre a nossa própria vida nos últimos 3 anos, sobre como os nossos humores têm sido nesses últimos 3 anos, como têm sido os nossos padrões de pensamentos nesses últimos 3 anos e como nossos padrões emocionais têm sido nos últimos 3 anos. E como esse 1, 2 ou 3 anos, os nossos padrões de humores, pensamentos e emoções têm afetado o nosso bem-estar e a nossa saúde. Então, é isso que eu pedi a todos para fazer durante a nossa meditação. E é isso que eu vou pedir também, me pedir para se engajar nessas reflexões e práticas. Quando nós fazemos isso, tenho certeza de que nós percebemos muitas coisas. Possivelmente você tenha compreendido como inconsciente você pode ser, pode estar. Como inconsciente nós podemos ser. Ou como nós podemos não ter consciência de todas essas coisas. Isso é um pouco chocante. Basicamente, se você pensar, uma vez eu me lembro no aeroporto que todas as vezes eu tenho muitas histórias de aeroporto, mas eu perdi o meu voo e eu vi um senhor mais velho, talvez com 70 anos, e ele estava tão bravo, tão bravo. Os lábios dele tremiam, as mãos tremiam. Ele estava muito, muito bravo com o atendente. E como se fosse culpa do rapaz, o atraso do voo fosse culpa do rapaz, do atendente. Então eu fico bem chocado, fiquei bem chocado ao ver o comportamento dele. Eu tenho bastante certeza de que qualquer pessoa que esteja consciente no momento em que ela ou ele está fazendo, ou sentindo, ou pensando, ou gritando, nesse momento, definitivamente, se você estivesse consciente, você não faria isso, certo? Se você estiver consciente nesse momento, você não faria uma coisa assim. Então, basicamente, nossos humores, pensamentos e emoções de cada dia, quanto tem de espaço para nós melhorarmos ali? Como é ruim tudo isso. É uma outra forma de dizer como nós vamos mal nesse sentido. Se você olhar para o seu bem-estar, se você olhar para a sua saúde, se você olhar para as suas relações, se você olhar para a sua produtividade, se você olhar para o seu sucesso, isso provavelmente vai mostrar para você que ainda não está tão bem. Mas você como que reclama de aquilo que está acontecendo com você, você não pensa, você não tenta ter consciência de quem você é em meio a esses humores, pensamentos e emoções. Você não pensa nisso. É nisso que nós precisamos pensar. Então a gente precisa não estar consciente disso, é muito chocante. Isso é realmente muito chocante. Isso que nós falamos, então nós vamos fazer mais uma sessão de meditação mais para frente, ainda hoje. Eu gostaria de começar com algumas perguntas que as pessoas me fizeram. Então, uma delas é de Laura Hoffer. Ela diz: eu tenho uma doença crônica genética e eu entendo que os meus pensamentos, minha energia afetam minha doença. Mas essa doença crônica parece estar mais conectada
aos ventos kármicos do que aos meus pensamentos. Então, sim, com certeza, essas doenças hereditárias, crônicas, é algo que talvez nós não possamos evitar imediatamente ou diretamente. É algo que nós herdamos. Mas há, com certeza, conexões com as conexões kármicas familiares. Mas quando nós falamos sobre karma, não é sempre uma coisa negativa, apenas negativa. Então, algumas vezes, muitas pessoas, há muitas coisas positivas que você herdou de seus pais. E todos esses também também são conexões kármicas. Então, o que eu estou dizendo é que não olhe para isso apenas quando você fala sobre karma, não pense só no sentido negativo. Também olhe no sentido positivo. Então, as pessoas dizem, por exemplo, eu tive o bom karma, a boa sorte de encontrar meu professor, meu mestre. Eu tenho um bom karma de ter a vida que eu tenho. Isso também está conectado ao karma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mesmo algo que seja hereditário, isso não significa que isso não pode ser modificado. Isso significa que pode ser difícil de mudar. Hoje em dia, muitas pesquisas têm encontrado que quase tudo pode ser modificado. Até mesmo o cérebro, o tamanho, a formação, as células do cérebro, as células do nosso corpo. Talvez 95% das células do nosso corpo mudam de uma certa forma a cada dia. Nós somos uma nova pessoa. Tudo está se transformando no nosso corpo. Cada célula está se transformando. Isso significa que cada momento que essas células estão mudando no nosso corpo, quem está se mudando? Talvez exista condições kármicas profundas que nos faz modificar numa direção ou em outra, mas quando a nossa consciência entra no jogo, nesse momento de transição ou de mudança, a nossa consciência pode interromper, como, por exemplo, se tiver uma doença causada por ventos kármicos que estão soprando, por conta de karma passado, de herança familiar, quando esses ventos estão se modificando, quando você tem consciência disso, talvez isso seja interrompido. Quando você realmente tem uma consciência forte sobre isso, estável, talvez você possa começar a reverter. Ou talvez você possa começar a deletar alguns desses ventos causadores de doenças, por exemplo. Então, o que eu estou dizendo é que até mesmo uma coisa que seja hereditária, eu não acho que isso signifique que não seja possível mudar. Significa que provavelmente é muito difícil modificar, talvez quase impossível, mas sempre há uma possibilidade. Então, acho que isso é bem importante. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é Cristina. Então, ela fala sobre, basicamente, eu escuto e cozinho ao mesmo tempo. Então, ela está falando sobre comida, basicamente. Sobre comida e espaço. O que você acha sobre o que você acha sobre o espaço e comida e energia? Então, por exemplo, comida, eu acho muito, muito importante. O alimento. Obviamente, não há nenhuma questão sobre a importância de refletir sobre o que você come, sobre a qualidade de alimento que você ingere, como você come, quanto você come. Definitivamente, há muitas pessoas falando sobre atenção plena ao comer com atenção plena. Então, vamos falar sobre algumas coisas simples aqui. Em cada um de nós há um fantasma faminto. Em cada um de nós há um fantasma faminto. Então, isso
há uma fome para ser preenchida, para ser atendida plenamente. Uma fome de ser feliz, de alegria. E quando você sente essa fome a ser completada, quando você não consegue se sentir completo, sendo o que você é, ter realização, então você tenta substituir com alguma outra coisa. Como, por exemplo, substâncias, alimentos. Então, o que você está tentando fazer você está dizendo, eu tenho fome, eu quero ser feliz, então eu quero comer mais. Eu quero ser feliz, então eu quero beber mais. Então, basicamente, nós temos essa sensação de um fantasma faminto dentro de nós. Quando você vem desse lugar e você começa a comer a partir desse lugar do fantasma faminto, definitivamente não há consciência aí. Você come muito mais, você come muito mais rápido, você come sem consciência, sem um senso de alegria, sem desfrutar. Você come sem aquele senso de apreciação. Então, todas essas qualidades bonitas não estão presentes. Então, quando você está consciente dessa plenitude, então há mais chance, ou mais escolhas que você pode fazer. Você tem mais escolhas ou preferências com essa força interna que você é capaz de fazer. Mas, algumas vezes você come algo... Talvez, por exemplo, uma taça de vinho. É claro que se você não bebe, você não bebe, mas se você bebe, talvez você beba menos, ou beba como uma forma de celebrar, como uma forma de prática, como se nós fazemos um puja, ou você tem uma xícara, um copo de bebida, mas tem um senso de apreciação, de celebração, de gratidão, de consciência, de alegria. Então, cada gole é uma celebração, é uma alegria muito grande. Isso é muito diferente. Tem uma piada que fala, que eu ouvi outro dia, que é assim, num bar alguém pediu uma taça de vinho. Então, você quer um vinho tinto ou branco? E a pessoa falou, muito. Muito quer dizer demais, muito, né? Muito. Então, a resposta é muito. Essa resposta muito vem de um fantasma faminto. Quando o fantasma faminto está lá, não tem controle, não tem consciência. Então, acho que definitivamente essa sensação de ter consciência desse fantasma faminto é tomar consciência desse fantasma faminto e permitir que esse fantasma faminto repouse, descanse. Permita que esse fantasma faminto compreenda e permitir que a consciência surja para fazer um movimento melhor, uma decisão melhor nesse momento. Então, acho que essa questão do alimento é muito importante, esse espaço também é muito importante. Em geral, quando eu falo sobre espaço, eu dou esse exemplo, que na tradição tibetana, independente de quando a casa é cara ou barata, ou sofisticada, ou simples, em todas as casas, em cada uma das casas, há uma sala dedicada ao que se chama sala do altar. Porque esse espaço é um espaço onde você vai quando você precisa repousar, quando você precisa ser protegido, quando você precisa encontrar alguma resposta, quando você precisa se conectar com os seres iluminados, quando você precisa se sentir em paz, quando você precisa fazer práticas para se recuperar. Há esse espaço sagrado. Cada casa tem esse espaço, independente de quanto ela é sofisticada ou simples. Sempre há esse espaço. Eu sempre conto a história de uma aluna ocidental que ela estava construindo essa casa maravilhosa. E ela tinha um lugar, ela colocou esse altar em um banheiro.
Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente chocado. Mas claro que eu não disse nada, não queria julgá-la, mas internamente eu fiquei muito... Tanto espaço naquela casa, mas o altar estava no banheiro. Mas ela disse, eu coloquei no banheiro porque é para ter privacidade. Mas será que naquela casa grande ali, ela não poderia ter criado algum outro espaço melhor para ter esse espaço privado? Então, eu acho que é muito importante compreender que esse espaço sagrado na sua casa é necessário, esse espaço sagrado dentro de você. Então, onde quer que você esteja, você pode ir para esse lugar, ou quando você estiver na sua casa, você pode ir nesse lugar sagrado. Quando você estiver viajando, você pode ir para esse espaço sagrado interno. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Muito importante compreender essa questão do espaço sagrado. Então, tem uma pergunta aqui de Lisa Risenberry. Ela tem uma pergunta que é: há práticas específicas para cada um dos ventos preciosos, para equilibrar cada um deles? Ou o Tsalum, as práticas de Tsalum equilibram todos eles? Então, significa que os 5 exercícios de Tsalum equilibrariam todos os ventos? Então, é realmente incrível a quantidade de conhecimento sobre os chamados ventos, ou Lung. Então, na tradição tibetana antiga, eu sei que também a tradição indiana, também a tradição chinesa, a noção de Chi, toda a noção de prana, todos os conhecimentos relacionados aos ventos, ou Lung em tibetano, na tradição tibetana, da perspectiva do conhecimento médico, do ponto de vista médico tibetano, e do ponto de vista dos tantras, das práticas de energia, e também do ponto de vista das práticas do Dzogchen, a tradição da grande perfeição, compreensão dos ventos. Então, por exemplo, é muito complexo. Na verdade, é muito, muito complexo. Os exercícios de Tsalum, os 5 exercícios, são destinados a se reconectar aos 5 ventos elementares. Então, quando nós falamos dos 9 ventos, nós estamos falando que isso não necessariamente significa que os 9 ventos sejam só positivos ou negativos, mas cada vez que você fala sobre os ventos kármicos, pode ser um vento kármico positivo ou um vento kármico negativo. Quando você fala dos ventos de pensamentos e da mente conceitual, não necessariamente significa que isso seja negativo. Se você tiver um pensamento positivo, os ventos positivos se movem de forma positiva. Se você tiver um pensamento negativo, os ventos negativos se movem. Então, não é que seja uma coisa ou outra só. A parte mais importante é tomar consciência disso. A parte mais importante é ter consciência de cada coisa, cada dia. Vamos falar sobre um tópico específico aqui. Então vamos pensar, neste exato momento. Neste exato momento. Quero que cada um de vocês olhem para si mesmos. Agora, neste momento, no Facebook Live tem mais ou menos 143 pessoas presentes, 246 pessoas presentes agora. Então, quero que cada um de vocês pensem. Em um instante, olhe para si mesmo agora. Seja bem honesto. Seja bem corajoso. E confie. E olhe para você. Qual é o seu humor agora? Se houvesse vidros em frente de você, espelhos na sua frente, como que o seu rosto estaria? Agora, daria para melhorar alguma coisa? Tem um sorriso aí? Tem um pouco de alegria? Um pouco de curiosidade? Um pouco de alerta? Um pouco de senso de conexão?
Que tipo de pensamento você está tendo agora? Você está verdadeiramente presente nesse momento, me ouvindo? Ou você está metade me ouvindo, metade pensando em sei lá o quê? O que é que você esteja pensando? Se você está pensando, a questão é, que tipo de pensamento você está tendo agora? Pensamentos que você quer ter ou pensamentos que está sendo forçado a ter? Pensamentos novos ou padrões antigos de pensamentos que em cada momento da sua vida você continua tendo esse tipo de pensamento? É esse o seu padrão? Que tipo de emoção você está tendo agora? Você está se sentindo bem aberto, confiante, ou sentindo conexão agora, se sentindo presente, ou você está julgando, você está me julgando? Não tem problema, pode me julgar, não tem problema. Tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Não tem nada a ver comigo, que eu ser o objeto de julgamento. O ponto é você ser o sujeito que está sempre julgando alguém o tempo todo. Essa sensação de falta de conexão e de confiança em cada momento precioso da sua vida. Esse é o padrão que você está. Você pode tomar consciência dessas coisas em cada momento. Nós podemos ter consciência disso. Se houver um senso genuíno de confiança, de coragem, ser capaz de refletir e de ver, então apenas assim existe a oportunidade de mudar. É a única possibilidade de mudar. Se não houver consciência, a mudança será impossível, será difícil. Porque a mudança só acontece quando você tiver consciência de alguma coisa, quando você estiver consciente de algo. Uma mudança positiva nunca irá acontecer enquanto você não tiver consciência. Não importa quanto seja difícil a situação em que você está, você sempre pode modificar em algum nível quando há consciência, quando você está consciente. Pode não ser o nível de mudança que você queira ou espere, mas sempre haverá uma possibilidade de mudança nos momentos em que você estiver consciente. E será como uma preparação para um próximo passo, para acomodar um pouco melhor a consciência. Então esse é um bom exemplo. Então se você refletir nesse exato momento na sua vida, então você definitivamente verá o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Então essa parte é muito importante. Então, já respondi algumas perguntas, mas eu acho que algumas dessas perguntas vão ir e voltar a todo momento. Então, antes de a gente fazer a próxima meditação, eu gostaria que você, apenas de revisar para todos vocês, não apenas durante essa sessão, gostaria que você refletisse ao longo do seu dia, ao longo da semana, como você tem passado esses últimos 2, 3 anos. Como tem sido seu humor, em média, como tem sido em média os padrões de pensamento, como tem sido em média os padrões de emoções. E quais são as consequências disso? Como isso afeta a sua vida, o seu bem-estar, a sua saúde? Especialmente a sua saúde. Essa é uma pergunta. E tente refletir com honestidade, tenta ter consciência com coragem. E o poder da consciência pode trazer mudanças radicais nos seus padrões para os próximos 3 anos, ou para o próximo ano, ou para o próximo mês, ou para a próxima semana, ou hoje, ou amanhã. É isso que eu quero que todos vocês pensem seriamente, enquanto vocês se engajam com essas reflexões e essas práticas no Facebook Live comigo. Isso é uma parte muito, muito prática. Esse é o conselho. Eu quero que vocês se engajem com isso.
Então, agora, para a prática que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer as nossas 9 respirações de purificação. Então, eu tenho certeza de que a maioria de vocês já ouviu falar dessa forma de respiração. Eu não vou explicar. A gente vai poder ter um link aqui explicando melhor as 9 respirações. Ou você pode encontrar alguma explicação nos livros ou na internet. Nós vamos tentar colocar um link aqui para vocês poderem relembrar e fazer. Então, se você quiser fazer de uma forma muito simples, que você pode fazer simplesmente 5 ou 7 respirações profundas, não apenas respirando profundamente, mas com essa qualidade. Quando você expira, você libera qualquer desconforto, qualquer tensão que você sinta. Quando você inspira, você tenta inspirar energia vital. Isso tem um poder de liberar, de desobstruir os seus canais nesse momento. A segunda parte da prática que nós vamos fazer, nós vamos chamar de o repouso das 3 portas. Repouso das 3 portas. Repousar o corpo na quietude, repousar a sua fala através do silêncio, repousar a sua mente através do espaço. Eu vou guiar, mas eu estou colocando os pontos que nós vamos fazer. O terceiro vai ser, depois que você repousar, você vai então fazer uma autorreflexão. E essa autorreflexão é muito importante ver como ou quanto tempo você tem desperdiçado fazendo coisas nos últimos anos, através dos padrões de humor, pensamento e emoção, senso negativo de pensamentos. Quanto você tem desperdiçado de tempo? Isso é importante compreender claramente. Se você realmente compreender claramente, vai ser um choque. E aí você vai querer transformar isso. Então, quanto você tem se sentindo drenado, perdido tempo com coisas insignificantes? Não apenas isso, mas como isso pode trazer dano para o seu bem-estar ou para a sua saúde? Como isso pode ser prejudicial? Então, quando você se abre e reconhece claramente, você não quer continuar fazendo isso. Você não quer que seja mais perigoso do que já é. Esse é o número 3. E então, o número 4, que é muito importante, é o que eu chamo aqui de compaixão última ou convencional. É uma compaixão por si mesmo, autocompaixão. Então, nesta prática, eu quero que você tente sentir a compaixão de uma forma absoluta. Apenas tomar consciência, estar presente com esse humor, com esse pensamento, com essa emoção, com essa dor, o que quer que esteja experienciando frequentemente. Apenas esteja presente, sem elaborar nada, sem julgar, sem mudar nada. Apenas aberto, também com compaixão, também é uma compaixão, mas não é uma forma convencional, porque não nós estamos criando nada emocionalmente. Então vai ser uma primeira forma. Se isso for difícil, se você preferir fazer mais a prática no senso convencional, e no senso convencional, compaixão seria, então, você realmente, se você, por exemplo, vê alguém na rua tendo um acidente ou cortou o braço pelo acidente, quando você vê aquele sangue, imagens assim que você imediatamente sente, você sente imediatamente que essa pessoa possa ser livre de sofrimento, como eu posso ajudar. Talvez seja capaz de segurar aquela pessoa com esse senso de cuidado profundo, de atenção, de conexão, com bondade e calor. Então, esse calor amoroso que você dá para alguém, é isso, esse calor e essa amorosidade que você vai tentar oferecer para si mesmo na autocompaixão.
Então, o senso último de compaixão, mas estando presente com essas experiências, ou ser mais amoroso, num sentido mais emocional da compaixão, com respeito à sua própria dor, os seus desafios, os seus pensamentos, ou se você estiver se sentindo sem esperanças nesse momento. Isso vai ser a parte 4. E a última parte será a dedicação. A dedicação é algo que você... o que quer que você tenha acumulado de méritos por meio dessas práticas, que esses méritos possam se tornar a causa da autotransformação ou da consciência de todos os seres, especialmente aqueles que você sabe que nesse momento precisam dessas preces. Então, traga essas pessoas para sua meditação e para suas preces, esses seres amados, pessoas, amigos que você conhece. Então, essas são as coisas que nós vamos fazer agora aqui. Então, por um instante, então se prepare. Então, respire 5 vezes profundamente, ou faça as 9 respirações. Como resultado das 9 respirações de purificação, com essas respirações de cura, você se sente mais claro, mais aberto. Também sinta conexão à Cyber Sangha Sagrada, todos em todo o mundo. Expanda esse senso de espaço do seu corpo, do seu quarto, para fora, o mais distante que você puder, um espaço infinito para todos os membros da Sangha. Sinta-se conectado, sinta-se apoiado. Envie apoio, receba o apoio.
Segunda parte da prática, então, repousar através das 3 portas. Traga toda a sua atenção para o seu corpo. Tome consciência dessa quietude do corpo. Tome consciência do silêncio à sua volta e dentro de você. Tome consciência da espaçosidade e da abertura ao seu redor e dentro de você. E continue a respirar profundamente. Continue a se sentir conectado e sendo apoiado. Repouse profundamente nessa quietude. Repouse profundamente nesse silêncio. Repouse profundamente nessa espaçosidade. Cada expiração profunda, repouse cada vez mais profundamente. Conecte-se mais profundamente. E agora, por uns instantes, parte 4, por uns instantes, na parte 3, reflita por uns instantes, nesses últimos 3, ou 2, ou 1 ano, ou nos últimos meses, reflita sobre o seu humor, sobre os seus pensamentos, suas emoções. Todo o esforço. O quanto isso tem drenado você. Quanta perda de tempo isso é. Quanto isso não tem sentido. Quanto você tem sido inconsciente. Aqui é um momento de ter consciência disso, mas não julgar. Reconhecimento. Compreensão. E disposição, sentindo a força e o poder para transformar. Não apenas sobre o quanto você tem desperdiçado o seu tempo, mas o mais importante, o quanto isso pode ser prejudicial, ou tem sido prejudicial, enquanto você experiencia isso. Reconheça
Reconheça. Um reconhecimento profundo e verdadeiro. Quanto isso pode prejudicar, fazer mal para você. Sem conseguir trabalhar direito. Sem ser capaz de produzir, de ser criativo. Que afeta o seu bem-estar, afeta a sua saúde. Especialmente se a sua saúde já não está bem. É de verdade perigoso pensar dessa forma. Reconheça isso. Tome consciência. And says some sense, be aware that you e de alguma maneira tome consciência de que você verdadeiramente quer modificar isso. Eu realmente quero mudar isso. Por favor, me dê a força, me dê poder, me dê confiança, me apoie. Todos os seres iluminados. Seja qual for a sua fonte de confiança, de fé, sinta essa fé. Sinta essa confiança na Cyber Sangha Sagrada. Nós estamos todos aqui, conectados uns aos outros. Envie essas boas vibrações aos outros. Sinta as boas vibrações dos outros. Esse apoio. Agora a parte 4. Qualquer que seja o vento, ou a dor, ou o desafio, a falta de esperança, o desamparo, o que quer que você esteja sentindo, especialmente aqueles que sentem um pouco de falta de poder, falta de energia, sentir a força para mudar. Tenha compaixão por si mesmo. Autocompaixão. Primeiro, tente estar presente com esse sentimento, sem julgar. Em segundo, tente dar esse abraço espaçoso, luminoso e caloroso a si mesmo. A esse eu que está se sentindo fraco, dolorido, não forte o suficiente para fazer mudanças rápidas ou para fazer as mudanças que você deseja, que você quer. Tenha compaixão por esse eu. Então, por um instante, abraço espaçoso, luminoso e caloroso. Um abraço amoroso. Um abraço com cuidado a si mesmo. Continue nessa presença desse abraço luminoso a si mesmo, autocompaixão.
E agora, apenas por alguns instantes, imagine esse senso de autocompaixão nesse repouso por meio das 3 portas. Se esse fosse seu humor, se esse fosse seu padrão de pensamento, se esse fosse seu padrão de emoções, se esse fosse seu padrão de ser, imagina o quanto seria incrivelmente transformador. Isso mudaria muitas coisas na sua vida. Ok, então última coisa, último ponto, ponto 5, é a dedicação. Então, você pode me dar os seus feedbacks sobre essa meditação que nós fizemos. Me diga como vocês se sentiram, o que você experienciou enquanto você estava refletindo sobre os últimos anos, o que você descobriu, e como, se você reconheceu claramente essa perda de tempo, de energia, essa falta de sentido. Não apenas isso, mas também o quanto isso é prejudicial, o quanto isso faz mal, tem feito e faz mal a você. Você reconheceu isso? Como foi a sua experiência? Você se sentiu claramente confiante na necessidade de realmente transformar, uma sensação clara, forte da necessidade de transformar isso. E claro, esse abraço espaçoso, luminoso e caloroso. É bonito, é uma metáfora muito bonita, uma bonita experiência. Como você se sente sentindo esse abraço, recebendo esse abraço de si mesmo? E por fim, a dedicação é muito importante. Então me dê algum feedback. Como você se sentiu? O que você sentiu nessa experiência, nessa meditação? Então, como é que foi? Então, alguém disse, eu sei exatamente o que eu quero mudar. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Exatamente o que eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba. Muito obrigado. Obrigado, Marta. Sherry Davis. Então, muito obrigado por todos os seus feedbacks. Então, é maravilhoso que você tenha sentido tudo isso. Espero que vocês continuem aplicando esses 5 pontos, essas 5 práticas. Especialmente, existem várias coisas específicas que você pode realmente reconhecer claramente. É importante você refletir e reconhecer profundamente. Então, eu quero concluir a prática de hoje. Então, o próximo encontro será, nosso próximo Facebook Live será na próxima terça-feira, de Dharamsala, Índia. Hoje estou aqui na Califórnia. Então vai ser uma longa viagem, mas eu nem sei exatamente que hora que vai a diferença de tempo, mas é grande. Mas eu estou comprometido, eu estarei com todos vocês independente do tempo, da hora. A menos que a internet não seja boa, aí será mais difícil, mas eu estarei lá com todos vocês. Então muito obrigado, muito obrigado.
Bye. Bye, bye.